Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje eu queria compartilhar um pouco sobre um dorama. Eu sei, um dorama que eu venho assistindo, que eu assisti na verdade nos últimos dias e que eu gostei bastante, que chama Se a Vida Te Der Tangerinas. É tipo o nosso Se a Vida Te Der Limões, que a gente faça uma limonada. Então, na mesma vibe. Disponível na Netflix, que inclusive, já aviso, vai ter spoilers porque eu vou falar da série, sobre os momentos favoritos que eu gostei, sobre alguns insights que eu tive, sobre alguns momentos que foi muito emocionante pra mim. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste. Depois você volta e aí a gente compartilha aí, faz uma troca sobre esse dorama que foi muito incrível. Ele é um dorama baseado em fatos reais, vividos por 2 moradores da ilha de Jeju, famosa por suas plantações de tangerinas. A série, ela nos transporta para a década de 1960 e nos apresenta uma realidade bem simples, mas muito profunda. Com muita sensibilidade, a série ela trata sobre a vida rural da época, revelando vários papéis de gêneros impostos pela sociedade e apresenta também todos os costumes e tradições daquele local, sabe? E para muitos, esses costumes e essas tradições é pouco conhecido fora da Coreia, né? Eu mesmo não conhecia vários. O dorama ele é bem rico em vários detalhes, assim. Por exemplo, ele destaca o que é as Henios, né? Que são mulheres que coletam frutos do mar sem o auxílio de nenhum equipamento. Além de apresentar as Henios, ele também mostra vários dialetos típicos da ilha e dá destaque a várias canções coreanas que nos ajudam aí a guiar na linha do tempo da história. Além disso, ele evidencia as crenças e superstições que a cultura local tem, como por exemplo a ideia de que mulheres não podem entrar nos navios porque elas vão trazer má sorte para os pescadores. A história principal desse dorama é sobre a trajetória da Anisu, acho que é assim que fala, Anisu, e Gwansik. Ao longo de várias décadas, desde lá da ilha Jeju, que é onde eles nasceram, até a cidade de Seul em 2025. Com uma narrativa bem envolvente e emocionante, a série ela nos conduz por diferentes etapas da vida deles, sabe? E do amor, revelando todas as complexidades e escolhas que realmente tornam a jornada de cada personagem tão única e tão humana. A Inisu, ela é uma jovem rebelde, sonhadora, idealizadora, sabe? Que aos poucos ela vai mostrando que ela tem um coração bem sensível. E ela tem vários e vários sonhos e planos para o futuro. Ela, desde pequena, ela escreve poemas e sempre foi um destaque nos seus estudos. Já o Gwansik, ele é um homem tímido e resiliente, que acaba demonstrando seu amor desde pequeno e a sua dedicação por gestos e ações, muito mais do que palavras. Né? Ao longo da série somos convidados a ter várias lições valiosas através das experiências realmente deles dois. A Inisu, ela, mesmo enfrentando as dificuldades da vida rural, as limitações por ser uma mulher, então a série mostra várias cenas assim de que a mulher não pode ser chefe da vila, a mulher não pode fazer determinado serviço braçal, quem tem que ser o provedor da casa é o homem. Então a série vai mostrando toda essa realidade da ilha, impostas pela sociedade, mas ela mantém o sonho ali de se tornar uma poetisa, né? Que bonito. E mesmo quando tudo parece dar errado, assim, tipo, ela engravida, ela casa, aí o trabalho não tá tão bom, várias reviravoltas da vida, né? Ela continua escrevendo, acreditando que o poder das palavras e da arte como formas realmente de transformar e de ser resiliente. É uma cena bem linda que a Anisu, ela recebe da filha um livro de capa rosa, assim, para realmente incentivar ela a continuar escrevendo cada vez mais e não parar,
realmente desse sonho. E quando seu esposo, ele descobre que ele tá doente, ela escreve ainda mais e acaba publicando seus poemas para que ele realmente possa ver se realizar uma das promessas que ele fez para ela. Essa persistência nos lembra que a resiliência é fundamental para nos manter a esperança em tempos difíceis. Às vezes a vida nos coloca obstáculos enormes. Parece que nossos sonhos não são a prioridade do dia a dia, da correria, sabe? Mas mesmo quando tudo parece dar errado, a gente ainda pode ter a capacidade de sonhar e de se manter no nosso propósito. Mesmo que pareça bobo, pequeno, é o que realmente vai nos fortalecer para continuar e que realmente acaba trazendo de volta pra gente, sabe? Eu sempre acredito que o nosso sonho, ele só ainda não se realizou, mas ele sempre vai se realizar, sabe? E por outro lado, a série também ela mostra sobre amor e sacrifício, detalhando isso com uma forma muito delicada, sabe? O personagem principal pula do barco, nada no oceano até a ilha de volta, simplesmente porque ela gritou o nome dele e ela falou que não queria ficar sozinha na ilha e ele estava indo realmente ter uma oportunidade como atleta. E ele só aceitou essa oportunidade porque ela também tinha o sonho de ir para lá, realmente estudar, ter uma condição de vida melhor. E esse gesto, por mais simples que pareça, é um super ato romântico que simboliza a coragem, entrega e o amor silencioso do personagem. Ele mostra que o amor ele não se resume em palavras bonitas, em grandes serenatas, declarações de amor, sabe? Mas sim nas ações diárias, nos sacrifícios concretos. Ele cuida constantemente da sua família e do seu amor, né? Da Su. E ainda que discreto, ainda que, ninguém repare no que ele tá fazendo todos os dias, ainda assim ele faz porque ele ama, sabe? Porque ele quer essa vida com as pessoas que ele ama. Esse amor, ele é bem em contrastes, assim, com o personagem Woo Sang-jin, acho que é assim que fala, que foi, né, nesse meio tempo, antes deles, o Gensi sempre foi apaixonada pela Aisu, mas teve uma época que ela estava tentando um casamento porque ela queria estudar fora e as condições não eram muito boas. A mãe dela tinha falecido e tudo mais. E ela se via sozinha. E aí ela foi atrás do Woo Sang-ji. E ele falava que ele ia proporcionar estudo desde que ela fosse a esposa, que não sei o que e tal, né? Colocando várias exigências. E ele era uma pessoa toda espafatória, assim, gostava de mostrar o que ele fazia, gostava de se sentir superior, gostava de mostrar que todo mundo dependia dele. E ele acaba importunando bastante durante todo o enredo, quando a Su depois recusa a mão dele pra se casar com seu verdadeiro amor. E aí ele importuna os filhos, importuna todo mundo, e no final, os filhos de ambos, assim, do Woo Sang-ji e do casal, realmente se amam e casam, sabe? E ele até acaba sendo uma pessoa melhor. E tem uma cena muito legal que ele fala, ele sempre achou que na verdade a Ansu fosse a mulher mais especial do mundo, que ela fosse perfeita e tudo mais, tinha aquela meio que visão idealizadora. E ele fala que, na verdade, que o esposo dela, que era uma pessoa realmente diferente, que era uma pessoa fora da curva, que a Ansu, né, teve sorte realmente de encontrá-lo. Talvez não nessas palavras ele disse na série, mas é isso que dá pra entender e é muito legal essa cena de reconhecimento dele. E a série, né, ela explora todas as tensões, né, familiares e tradições. Mostra muita busca por mudança, né, de não só de condição, mas de melhores oportunidades mesmo, sabe? Especialmente a Su, ela tem um momento que ela briga com a sogra, porque ela não quer que a filha se torne uma Renyo, que
para as mulheres, elas tinham algumas opções de trabalho e não eram muitas. E aí, ser RNO, para algumas pessoas, era uma posição de status boa. Mas ela não queria que a filha seguisse esses passos, assim como a sua mãe realmente não quis que ela seguisse esses passos. Porque ela desejava que a sua filha fosse para Seul estudar, que ela tivesse mais liberdade, que ela tivesse mais oportunidades para escolher realmente o que quisesse ou deixasse de querer, né? Só que ser RNO na ilha era símbolo de força, era cultura. Então, quando ela faz isso, ela acaba rompendo com os padrões, né, da cultura local, assim, que limitavam as futuras gerações. E esse conflito entre tradição e autonomia mostra como muitas vezes a gente precisa questionar os antigos costumes, como a gente precisa abrir espaço para as novas oportunidades, especialmente como mulher, sabe? É um desafio honrar as nossas raízes, mas também construir novos caminhos, não é porque a minha mãe teve essa condição que eu quero também essa condição para mim, sabe? E por fim, o valor da família e do legado aparece de forma muito tocante, assim, quando a Yasu e o Guansik decidem vender a casa que a mãe dela tinha, né, e que ela conseguiu comprar para realmente garantir a educação da filha no exterior e acabar dando oportunidades melhores para ela. Esse gesto simboliza os sacrifícios que os nossos pais eles fazem pela gente, sabe? Para dar realmente oportunidades melhores, fazendo, né, abdicações suas para que realmente os filhos tenham algo melhor, para que os filhos tenham mais oportunidades, reforçando de que o amor familiar vai muito além do presente, construindo pontos para o futuro. E além deles venderem a casa, né, uma outra cena que mostra isso é quando eles vendem o barco da família. O menino, filho do meio, eu não vou saber falar o nome dele, então não vou nem tentar. Ele acaba abrindo uma loja com um amigo e esse amigo acaba roubando uma coisa e ele acaba levando a culpa por esse amigo e acaba sendo preso. E os pais vendem o barco realmente para tirar o filho da prisão porque eles não querem que o filho seja conhecido como um criminoso, porque ele foi preso injustamente. Inclusive, uma cena muito legal é que no final mostra que o Bonsanji, ele ficou no pé do delegado até conseguir prender realmente o amigo dele e livrar realmente a ficha dele. O que foi muito legal, assim, porque o dorama dá a entender que ele não ajuda em nada o marido da filha dele. E aí, no final, tipo, eles só conseguiram pegar porque realmente ele tava lá tentando fazer de tudo pra ficha do menino ser limpa, sabe? E é uma lembrança poderosa do valor das escolhas difíceis, sabe? Que moldam realmente o nosso caminho e perpetuam os nossos sonhos. E um dos momentos mais dolorosos, assim, do dorama é quando o casal ele acaba perdendo o filho mais novo. Essa tragédia não é apenas um acontecimento pessoal, mas também um retrato das dificuldades que muitas famílias enfrentam na época, sabe? E, bem na cena, a filha mais velha, ela acabou se machucando e uma amiga da escola veio chamar a mãe para ajudar a menina. E a mãe, sozinha, acabou deixando os dois filhos, o mais velho e o mais novo, juntos em casa almoçando. E falou pra tia, cuida deles. E a tia não foi lá, nem nada do tipo, sei lá, parente em si. Acho que era tia ou era sogra, algo do tipo. Acabou não indo lá, não ouviu, não viu, não percebeu. E o marido tava pescando. E os dois meninos saem de casa. Ambos colocam sapato e saem. O mais velho vai não sei aonde, mas volta. Só que o mais novo vai pro mar e acaba falecendo. E é uma cena bem triste, assim, porque mostra o quanto ela tá indignada, o quanto ela não consegue aceitar e a força necessária realmente para seguir depois, né, dessa perda é impressionante, assim. A série fala que, por exemplo, o pai sofreu só por 3 dias no quarto, ele foi trabalhar.
E ela, né, fala que ela precisava de força, porque ela ainda tinha 2 filhos para criar, né? Então que ela precisava realmente encontrar forças pelas pessoas que ficaram, sabe? E depois, né, durante o dorama, a filha inclusive fala, né, que ela admira muito a força dos pais por realmente seguir em frente, né? Principalmente depois que ela vira mãe, ela tem ainda mais essa admiração. E quando o pai, ele tá doente, ele também chama pelo filho. E é uma dor que ele guarda pra ele porque ele nunca falou pra ninguém. E aí que a mãe, né, que tava do lado dele, percebeu que ele também ainda sofria com a perda do filho. Inclusive, uma cena que é muito linda é quando a mãe tá no túmulo e o pai tá atrás da árvore chorando. Uma cena muito impactante. Essa perda é realmente um convite pra gente refletir sobre o amor e a memória. Eles podem nos ajudar a encontrar força, mesmo diante das nossas tristezas. E tô terminando mais um último ponto tocante, assim, que é a relação do pai com a filha. O amor deles é simples, profundo, mas cheio de pequenos gestos. O pai, ele chega do mar e ele sempre traz lulas frescas para a filha, porque ela adorava lulas frescas. E não era só pelo presente, mas é uma prova silenciosa do amor. Inclusive, ele briga lá, quando ele trabalhava pro Bonsanji, né, briga com ele, porque ele queria sempre pegar uma lula fresca do que ele pescou para levar para a filha, porque ela ia ficar muito feliz, sabe? E quando ele fica doente, ele pede pra filha cuidar da mãe, sabe? Porque elas brigavam muito, a filha tem um gênio muito forte. E ele fala que, né, ela é a pessoa que precisa cuidar da mãe, que ela precisa ser madura e ser forte. Né? E aí ela fala, poxa, pai, até nesse momento você se preocupa com a mãe. E por fim, o amor do casal, né, da Ensu e do Gansik é construído por gestos. Ele demonstra o amor dele levantando todos os dias, tipo, muito cedo e voltando para casa com a pesca, né, para suprir realmente a sua família, trazendo tudo que eles precisam. Ele demonstra o seu amor descascando ovos. É como se ele fosse atos de serviço, sabe, nas linguagens do amor. Ele serve a família, né? Ele vive trazendo o que os filhos gostam de comer, ele vive limpando as lulas para ela, ele vive defendendo a família da família dele quando, né, falam, ela é isso, ela é aquilo, come na mesa da família dele, não tem aquela divisão de costumes, de regras, não, eu vou comer com a minha mulher e com meus filhos, sabe? E de tantas outras formas de gestos que mostram quanto ele quebrava a cultura, mas porque ele se importava realmente em atender apenas a família dele. Yansu, ela fez um poema para ele, carregado de amor, de gratidão, de esperança, declarando uma declaração que atravessou o tempo. Então, que ele guardou durante toda a época que ele teve o barco e depois que ela guardou, assim, durante anos no caderno dela. Eles enfrentam muitos desafios na história deles, mas eles fazem muitas escolhas corajosas. Inclusive, compram um restaurante num lugar, tipo, de uma promessa furada de um cara que tá vendendo terreno mentiroso, e aí eles fazem aquilo realmente dar certo. Eles têm dificuldades no barco, têm dificuldades em vários outros sentidos durante a vida deles, mas ainda assim eles superam tudo. E por fim, uma cena que tocou bastante assim para mim, porque talvez me remeteu um pouco à minha família, é sobre a relação do irmão do meio. Ele é um menino que ele carregou durante toda a sua vida uma dor muito silenciosa e muito humana, que é o ciúmes. Ele era frustrado por ter os pais terem todas as suas atenções na irmã mais velha. Ele não entendia, por exemplo, por que seu aniversário não podia ser comemorado. Simplesmente porque talvez o seu irmão morreu perto da sua data do aniversário, sabe? Então, a partir daquele ano foi muito difícil para a família. E a irmã tinha tido uma festa e ele não podia ter, porque na verdade a família estava de luto, sabe? E inclusive o pai, quando ele viu essa cena do filho chorando pra avó, né, que ele queria ter uma festa, falando realmente que só a irmã dele podia ter tudo, o pai dele levou ele pra um restaurante pra comer porco,
porque era uma coisa que ele sempre queria mais porco e ele nunca podia ter, porque o porco era só para quem trabalhava ou só para quem estudava muito, e ele não tinha tantas notas boas. E aí ele ficou super feliz e o pai falou: você quer que eu te traga sempre pra comer porco? E ele falou: eu quero, sim. E aí quando o pai tava doente, ele fala isso chorando na sala, né, pra todo mundo. Aí o pai só vira e fala assim: ô cagueta, fica me caguetando aí, vida toda eu fiz isso por você e ninguém sabia. E é super engraçado, assim, sabe? E apesar dele não ter gestos gigantes, como eu falei, ele sempre mostrava em ações, né, o quanto as pessoas à volta dele eram especiais e o quanto eles os via, sabe? E se a vida te der tangerinas, ela nos convida a refletir realmente sobre esperança, sobre amor, sobre sacrifício, tradição e tantas outras coisas. É uma história que toca o nosso coração e os personagens, assim, eles nos fazem realmente nos colocar no lugar deles, sabe? Nos aproximar. E se você não assistiu esse dorama, eu super recomendo. É uma história bem sensível, são só 16 episódios, mas que vai te fazer refletir bastante, talvez vai te fazer chorar, rir e muitas outras coisas, se apaixonar e assim por diante. E me conta lá no meu Instagram qual foi a sua cena favorita desse dorama, se você já assistiu. Ah, e não deixa de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube, para você não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Muito obrigada e até a próxima!